eu não vou cobrar mais nada. Deixa eu ver se tem aqui nos favoritos. Eu não tenho, hoje é um novo. Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma vez para honrar e glorificar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus poderoso, que já providenciou todas as coisas necessárias para que nós pudéssemos aqui estar nessa terra, né? O calor suficiente, né? O frio, as condições aí dos planetas, né? Dos meteoros, tudo controlado pelas mãos de Deus, senão não seria possível que nós estivéssemos aqui. O ar que nós respiramos, né? O alimento que Ele nos concede, tudo isso vem de Deus. Nós podemos ver aí que existe aí uma desorganização quanto ao homem na produção do alimento, nos relacionamentos. A gente vê aí as guerras, né? A matança indiscriminada por razões banais, né? Por razões aí de ego, e somente Deus em nossas vidas para transformar estas situações, para nos dar a segurança necessária, e vamos confiar que Deus está no comando de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, né? Quero informar os irmãos aí que estão no Google Meet que a minha câmera está aberta, né? Deve ser, eu não sei qual é o problema que está acontecendo, mas a minha câmera aí está aberta, não está fechada não. Então, vamos ver, daqui a pouco ela retorna aí, né, direitinho aí. Mas a câmera está aberta. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa por aqui, mas vou até fechar aqui. Foi? Está fechando automático agora. Então, bom, vamos dar continuidade aí, e nesse momento é aquele momento que nós falamos com Deus, é aquele momento que nós damos o início ao culto, né? Se apresentando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O culto, ele tem uma razão de ser, e essa razão de ser é Deus, né? Nós estamos aqui por causa de Deus, nós não estamos aqui por causa das nossas necessidades, nós não estamos aqui porque precisamos resolver algum problema familiar, algum problema de saúde, algum problema financeiro. Não, nós estamos aqui para honrar e glorificar a Deus, reconhecer Ele como Deus em nossas vidas, nos submeter a Ele. Todo mais será consequência disso, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vamos falar com esse Deus maravilhoso. Convido você a elevar o pensamento do trono da graça e se ligar agora com Deus. Abre aí o seu coração diante do trono da graça de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria, é com muito prazer, é com muita reverência que nesse momento nós entramos diante da Tua presença. Meu Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui. O Senhor está nos dando saúde, condições, capacidade. Muito obrigado. Apesar, meu Deus, das muitas lutas, apesar das muitas adversidades, o Senhor tem cuidado de nós, tem dado refrigério, e nós te agradecemos por isso. Nós agradecemos e pedimos que neste dia o Senhor fale conosco. Oh, meu Deus, que a Tua palavra penetre em nossos corações, trazendo luz, trazendo direção, trazendo fortalecimento espiritual, trazendo correção, meu Deus, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos completamente de Ti. Então, toma nas Tuas mãos cada vida, cada lar, cada local que nesse momento está se apresentando diante do Senhor, está abrindo o seu coração, essa pessoa que já crê, que está na fé, que já se converteu, que já se batizou, também aquela pessoa, meu Deus, que ainda não se converteu,
que ainda não se batizou, essa pessoa que está iniciando, está ouvindo a Tua palavra, que de alguma forma o Senhor direcionou ela para que estivesse aqui conosco, meu Deus, cultuando ao Senhor. Então vai abrangendo a todos neste momento, vai, meu Deus, tocando em todos os corações. Com certeza, se essa pessoa está aqui participando agora, foi porque o Senhor enviou e porque o Senhor tem algo importante para falar a esse coração. Então vai falando a todos os corações, vai ministrando a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua salvação, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Tua é a glória, o louvor, a honra para todo sempre, meu Deus. Então toma nas Tuas mãos agora, oh meu Senhor Jesus, toma nas Tuas mãos agora tudo que será feito pelo poder do Teu Espírito Santo, e vai falando, e vai revelando, e vai tratando, e vai cuidando, e vai tirando as dores, as mágoas, as raízes de amargura, tudo aquilo que tem contaminado este coração, tudo aquilo que tem impedido essa pessoa de seguir em frente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos este culto nas Tuas mãos, cada atividade, cada pregação, cada palavra, cada comentário, cada louvor, cada adoração, cada pensamento, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos, para que seja o Senhor nos dirigindo, nos ensinando, nos fazendo lembrar, nos capacitando para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Envolve, meu Deus, cada vida, cada casa, cada família que está participando agora com o Teu poder. Guarda, protege, livra de todos os males, até aqueles seus que estão aí em deslocamento, que estão trabalhando, que estão em outros lugares, que eles também estejam cobertos pela Tua proteção, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos tudo nas Tuas santas e gloriosas mãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia que nós estamos aqui reunidos, né, para honrar, para glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso, né? Quero dar um bom dia também aos irmãos que estão aqui participando diretamente na mesa conosco, né? A nossa irmã Maria Cristina, nosso irmão Luiz Fernando, nossa irmã Jaqueline, irmã Wanda que está aqui ao meu lado, e também os irmãos aí, né? Já temos irmãos aí participando aí no Instagram. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que Deus já esteja aí falando profundamente a cada coração nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. E como de costume, nós vamos iniciar o culto hoje com aquilo que Deus tem colocado no coração do nosso irmão Luiz, para falar à igreja, né? Então fiquem muito ligados agora, prestem atenção na palavra, porque Deus fala, né? E Ele fala, Ele manifesta-se através da sua palavra, e são coisas importantes demais para a vida de cada um de nós. Então, irmão Luiz, um bom dia, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Amém, pastor Aguilar, bom dia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, todos que estão nos acompanhando, seja simultâneo pelo Google Meet ou por outro aplicativo, né? E o que eu trouxe hoje para nós vai ser uma coisa muito breve, porque é um tema muito profundo. No livro de Jó, no capítulo 42, dos versículos 1 ao 6. Então será Jó, o livro de Jó, é um livro antes dos Salmos, no capítulo 42, dos versículos 1 ao 6. Graças a Deus, pastor, estamos aqui mais uma vez para sermos confrontados com a palavra de Deus, essa palavra que nos cura, que nos repreende também, que nos consola, né? Que nos traz conforto, que nos estimula, que nos leva adiante,
que nos sustenta, ou seja, que nos leva a perseverar, né? Então, esse confronto com a palavra de Deus aqui, até no final, aparece um pouquinho como quando Jó aqui nesse capítulo 42, né, ele é confrontado, ele foi confrontado com Deus, mas eu não vou entrar agora, eu vou fazer a breve leitura e depois nós vamos fazer umas considerações superficiais. Evidentemente, quando nós interpretamos ou lermos o Antigo Testamento, nós temos que fazer sempre à luz do Novo, entendendo que Jesus já veio. Então, a promessa se cumpriu, muito do que se lê aqui, nós temos que interpretar à luz do Novo Testamento. Então, eu vou fazer a leitura. Falando pela última vez, Jó capítulo 42, dos versículos 1 ao 6. Contextualizando rapidamente, Jó, ele questionou Deus. Na parte final, ele perguntou a Deus um montão de coisa e Deus se manifestou a Jó. Deus respondeu a Jó. E se vocês, irmãos, forem ler, eles vão entender, tipo assim, quem é você para me questionar? Você sabe isso, você sabe quem fez o quê, você sabe que tudo eu sustento. E Jó ali, mas vamos lá. Então, a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendi, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. E ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Bom, muito bem, então, Jó tinha um relacionamento com Deus que, na verdade, poderia, embora ele fosse um homem bom, honesto, ele pecava, porque, na verdade, ele não conhecia Deus verdadeiramente. Era como se poderia dizer, aquele cristão que faz tudo direitinho, vai lá, não sei o que lá, mas ele, vamos dizer assim, ele nunca havia se confrontado verdadeiramente com Deus. Ele temia as coisas, mas ele não conhecia a Deus. E aí, quando Deus se revela a Jó, questionando Jó, bom, quem fez isso, quem fez aquilo, o que você sabe, o que você não sabe? E ao final Jó responde, Jó entende aquilo. Deus, como se pegasse Jó no colo e fosse mostrando a grandeza dele. Deus foi se revelando através da própria natureza, através dos poderes. Deus foi conversando com Jó e se revelando a ele. Deus falou para ele, Deus sou eu faço o que eu quero com as minhas criaturas, eu dou o destino que eu quero. E nenhuma criatura é Deus para dizer o que eu tenho que fazer. Eu estou falando isso de forma superficial, resumida. Muito bem. Então Jó chega e fala, bem sei, deixa eu botar o óculos aqui, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então aqui ele de cara aceitou a soberania de Deus. Nada impede a Deus. Ele faz o que ele quer. Aí ele fala, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ou seja, quem é o homem para fazer frente à sabedoria de Deus? Não há nada. Como é que o homem vai duvidar, pôr em dúvida o que Deus está falando? Uma mera criatura. Aí ele conclui, olha, assim, né, essa parte. Na verdade, falei do que não entendia. Entendimento, discernimento, conhecimento
Isso implica em convivência, implica em meditação, implica em conversar com os outros, como nós na igreja. Olha, eu tenho dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo. Então, quando ele diz, na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ou seja, o conhecimento pleno de Deus transcende a capacidade do homem, ultrapassa a capacidade do homem de conhecer a Deus, como eles falam, né? De esquadrinhar a Deus. O homem não consegue esquadrinhar. E o que é esquadrinhar? É analisar, é observar, é tirar conclusões, conclusões muito superficiais. Continuando. Aí Deus fala, escuta-me, então, havias dito e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Então Deus aqui diz assim, então tá, então me ensina. E Jó fala, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, Deus se manifestou num redemoinho. Mas para nós, agora vamos chegar naquela verdadeira, na nossa interpretação, à luz do Novo Testamento. Deus se manifestou a nós através de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra, Jesus Cristo mostrou ao ser humano, a nós, tal qual Deus se mostrou a Jó, Deus se revelou a Jó. E quando Deus se revela ao homem, só tem duas coisas. Ou você se submete e sabe que é criatura, ou você é arrogante e é inimigo de Deus. Acabou. Não tem conversa. Você não aceita a soberania. Você não consegue. É um coitado. Então, o interessante é isso, que Jó fala assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós não vimos Jesus Cristo pessoalmente, mas nós o vimos por escrito através da tua palavra, da palavra dele. E o Espírito Santo fez entrar em nós essa palavra que é espada, que separa juntas e medulas e que nos transforma por dentro. Por quê? Porque nos revela o que realmente somos. Por isso que veio. Se confessar, se você se arrepender sinceramente, confessar os seus pecados e aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, você está salvo. Então é isso aqui os versículos 5 e 6 falam da salvação. Aqui Jó foi salvo. E nós fomos salvos através da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, pastor, era o que eu tinha para falar hoje, é curtinho, porque é um assunto muito complexo, e eu prefiro apenas trazer conceitos assim mais elementares. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus aí, e Deus aí continue abençoando aí a vida do irmão aí, trazendo sempre aquela palavra objetiva, né? E também abençoando o irmão aí, sua vida, seu trabalho, tudo aquilo que ele aprove colocar debaixo das responsabilidades do irmão, né? Sua irmã, toda a casa aí, né? Que Deus esteja abençoando poderosamente. É uma palavra muito importante, né? Eu acho que é bem esclarecedor a questão quando ele fala, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? E quantas pessoas aí só conhecem a Deus de ouvir falar, e muitas pessoas dessas, elas estão dentro das igrejas, né, irmãos? Elas estão dentro da igreja e só conhecem a Deus de ouvir falar, e ficam correndo para lá e para cá, atrás de qualquer vento de doutrina, de alguém que lhe traga algo sobrenatural, algo especial, quando o sobrenatural, o especial de Deus
ele já está revelado. E a maneira que a pessoa vai realmente conhecer Deus a ponto de os olhos veem, quando nós estamos falando aqui, agora os meus olhos veem, Jó não estava vendo Deus, né? Mas Jó, ele estava enxergando a grandeza de Deus pelos olhos espirituais. Os olhos espirituais de Jó, eles foram abertos, e isso vem de um relacionamento profundo com Deus. É aquela hora que é muito difícil para o ser humano, quando ele está passando por uma prova, e o que o irmão Luiz falou aí, ele já fez a finalização do capítulo, mas é interessante que você que está participando conosco, principalmente você que ainda não conhece a Bíblia, leia o livro de Jó todo, que você vai entender por que o irmão Luiz ele chegou a essa conclusão ali no capítulo 42, né? Jó passou por uma luta tremenda, sofrendo, ficando doente, perdendo filho, perdendo dinheiro, perdendo riqueza, né? A única coisa que ele não perdeu foi a mulher, mas mesmo assim a mulher mandou ele amaldiçoar o Deus dele e morrer, né? Para ele manter a dignidade dele, entendeu? Ele chega no final da linha, a conclusão correta, a gente sabe que foi uma questão do que o Satanás foi lá diante de Deus dizer que Jó só servia a ele por causa das coisas que ele tinha, e depois que ele perdeu tudo, voltou lá e disse: só serve você porque ele tem saúde, se você tirar a saúde dele, ele vai blasfemar, ele vai deixar o Senhor. E Deus permitiu que tocasse, não tirasse a vida dele. E Jó, ele ficou lá até o final firme, em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Mesmo assim, era de uma forma assim meio mecânica. Jó, ele não tinha aquele conhecimento profundo de Deus, e aí nos últimos capítulos Deus ele faz aquela revelação, né, sobre quem ele é, da fundação do mundo, quem fez, quem estabeleceu as coisas, né? E Jó, quando ele vê aquela revelação de Deus, e aí ele cai em si, né? Ele fala: como eu sou pequeno, né? Como eu sou medíocre, como eu não entendo nada das coisas de Deus. E aí ele fala: olha, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos, eles te veem. Como é importante, irmãos, a gente não só conhecer Deus de ouvir falar. A questão do irmão, ora por mim, né? Não há problema nenhum você pedir. Eu peço ao irmão Luiz aí para orar por mim, o irmão Luiz pede para orar por ele, né? O irmão Miguel, a irmã Jaqueline. Nós pedimos uns aí para orar pelos outros, isso é correto. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso, né? Mas nós devemos ter um relacionamento pessoal para com Deus. É isso que é você realmente não só conhecer de ouvir falar, mas você ver a Deus. Sabe aquela hora que você está orando e vem aquela palavra na sua mente, e vem aquele versículo na sua mente, e vem aquela paz no seu coração? É Deus falando conosco também, é Deus tratando do nosso coração, e como nós precisamos disso diante das adversidades da vida, diante dos problemas que enfrentamos, das afrontas, né, das cartas de Senaqueribe que se apresentam diante de nossas vidas. Então, o que o irmão Luiz trouxe hoje aqui para nós, dessa passagem aí de Jó, é muito importante mesmo, porque tem muitas pessoas que só conhecem mesmo a Deus de ouvir falar, mas não conhece a grandeza desse Deus, não conhece a obra desse Deus e não conhece o que Ele pode fazer nas suas vidas, né? O que Deus pode fazer, gente, é muito grande, é muito importante. Às vezes aí o irmão Luiz comentando aí sobre questões até profissionais, né? Em que a gente está enrolado ali com alguma coisa, não consegue achar ali uma saída, e nós oramos a Deus, e Deus, Ele abre o entendimento de uma forma tal que a gente fala: puxa, mas era isso, né? Como é que eu não consegui enxergar esse negócio? Entendeu? É uma coisa tremenda a manifestação de Deus na vida, nas nossas vidas, em todas as áreas, né?
Você aí está aí no seu casamento, está passando aí uma luta, uma dificuldade, não é para isso que ele veio, não. Mas quando nós pedimos orientação, quando nós pedimos direção, Deus, ele realmente, ele mostra, né? Ele acalma o coração, ele faz com que a gente tome decisões objetivas e decisões sensatas de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade. Então, irmão Luiz, o irmão falou muita coisa, né? Tem muito mais disso que eu comentei aqui agora, né? Importante, mas eu acredito que isso foi o mais importante, né? A questão de realmente a pessoa conhecer a Deus, de ver a Deus, de ver a manifestação de Deus na sua vida. Então, que Deus aí continue abençoando o irmão rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus aí. Então, vamos ver também aí se o nosso irmão Miguel ele quer trazer alguma coisa da parte de Deus aí, que Deus está falando ao seu coração, um versículo, né? Vou fazer oração, aquilo que Deus estiver dirigindo aí em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz de Cristo para todos os irmãos da igreja. Hoje eu vou ler um versículo sobre ansiedade. 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só esse versículo. A ansiedade é um dos grandes problemas do nosso século, né? Quem é que já não foi atacado por ela? Não é uma exclusividade de adulto, nem de idoso, nem de criança. Todos. Muitas crianças também vivem ansiosas hoje, né? E apesar de nosso estilo de vida ser bem diferente de outras épocas, a ansiedade sempre foi um problema para o ser humano. E Jesus já sabia disso. Tanto que ele escreveu isso na Bíblia, né? Por isso que existe um versículo só para isso. Ele já sabia que o mundo ia passar por grandes aflições na questão da ansiedade. Então, nós precisamos entender e aprender a fazer a nossa parte, se nós quisermos usufruir dos benefícios de ser filho de Deus, né? Então a gente tem que se desprender das preocupações. Mas como é que isso é possível? É o que está no versículo: lançando-as sobre Jesus e substituindo os seus pensamentos. Aí a gente já falava, mas a gente não consegue, é mais forte do que nós. Então a gente tem que decidir tirar esse fardo dos nossos ombros e jogar para Deus, que é o único e verdadeiro que pode solucionar qualquer situação para a gente. A ansiedade é um resultado de pensar na coisa errada. A gente tem que pensar na coisa certa, e é meditar na palavra, e especialmente em versículos que falam sobre o cuidado de Deus para contigo e com a sua família. Então nós temos que preencher corretamente a nossa mente com pensamentos bons e se recusar, né, a ficar aflito e crer que Deus ele se importa conosco e que quer o nosso bem. Então nós temos que lançar a ansiedade sobre Jesus. É uma questão de posicionamento de fé, né? Deus ele já planejou toda a nossa vida. Então a gente não tem que achar que a gente vai resolver qualquer coisa melhor do que Ele, né? Temos que pensar, ter esse tipo de pensamento, né? Então, a gente pode até pensar que a gente está no meio do caos e tudo está dando errado, questões financeiras, matrimonial, doença. Nós temos que realmente ter fé e entregar nas mãos de Deus, como está escrito na palavra, né? Então, a cada minuto que nós temos aqui de vida na Terra, a gente tem que ficar com esse tipo de pensamento de lançar todas as nossas ansiedades a Jesus. E Ele é que é o único que tem o poder para nos libertar disso. Então, amém? É só essa palavra que eu tenho para trazer hoje. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus aí. E é normal que a gente tenhamos aí
preocupações, né? Todos nós temos preocupações e isso faz parte da natureza humana. O problema é quando essas preocupações, elas começam a ficar exacerbadas, né? Elas começam a virar aquele pensamento repetitivo que parece que não quer mais sair da nossa cabeça. E isso aí gera problemas emocionais, problemas com insônia, né? A pessoa perde seu sono, às vezes tem que tomar até remédios ali para dormir, porque aquele pensamento parece um trem que vai correndo na mente da pessoa, sem parar, um trem sem fim, né? Vai ver aqueles trens cargueiros, né? Que passa lá, não sei quanto tempo ela tem que ficar esperando passar, só que aquele que passa na mente da pessoa, ele não tem fim, ele continua direto e a pessoa tenta pensar em outra coisa e aquilo ali volta. Isso é ansiedade, isso faz um mal tremendo, entendeu? Por isso que Jesus, ele falou aí, como o irmão Miguel falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não disse que nós não devíamos nos preocupar. Claro que nós devemos preocupar, faz parte da natureza humana. A preocupação é um mecanismo de defesa que nós temos, senão nós começamos a fazer um monte de besteiras, né? Então nós precisamos aí nos preocupar, mas essa preocupação ela tem que ter limite, né? E ela tem que ser colocada, como o irmão Miguel falou aí, diante de Deus. Coloca diante de Deus, não deixa você achar que vai tratar isso aí de uma forma natural, que isso só vai arrebentar aí com a sua mente, com a sua estrutura mental, com a sua estrutura psicológica. Então, ora a Deus, coloca diante de Deus, pede para arrancar do coração, se humilha diante do Senhor. E é isso que Deus se agrada, entendeu? Daqui a pouco você vai sentir ali mesmo, antes de qualquer coisa ser resolvida, antes de qualquer resposta, a primeira coisa que você vai sentir é a paz de Deus. É Deus trazendo paz ao seu coração e daqui a pouco começa a vir luz, daqui a pouco começa a vir direção. E quando você vê, né, aquela ansiedade se transforma numa pequena preocupação e daqui a pouco aquele problema já não existe mais. Então, se coloque diante de Deus, né? E que Deus também abençoe o irmão Miguel aí, dê-lhe sabedoria, né? Dê-lhe capacidade, abençoe a vida dele, seu trabalho, né? E venha suprir aí todas as suas necessidades em glória, no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmã Jaqueline, irmã Cristina, querem fazer algum comentário sobre aí as palavras? Não, né? Então tá bom. Então os irmãos também quiserem no Instagram colocar um comentário, manda comentário por escrito. Não vou responder agora ao vivo aqui, né? Mas depois eu respondo para os irmãos também, né? Se quiserem fazer uns comentários aí sobre as pregações que estão sendo feitas aqui, né? Pelo irmão Luiz, irmão Miguel, eu vou fazer uma agora também. Mas antes disso, nós vamos o quê? Louvar o nosso Deus, né? Vamos fazer um louvor a esse Deus maravilhoso. Irmão Luiz, quer falar alguma coisa? Só um minutinho. Sim, pastor. Ou não? Corroborando o que foi dito em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, vem assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. O que eu posso tirar daí? Não? Se estamos ansiosos, nós devemos orar, buscar a Deus várias vezes ao dia e colocar: Senhor, eu estou ansioso. Muitas vezes, como falou Jesus, a grande maioria dos nossos sofrimentos somos nós que trazemos para nós mesmos, com os nossos erros, com as nossas decisões, muitas vezes irrefletidas,
ou quando refletidas, decisões tomadas sem consultar a Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele traz uma orientação prática. E ele diz, orem, e ele fala bem, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então ele está dizendo que a gente tem que colocar diante de Deus. Aí ele fala, pela oração e pela súplica. Então, a oração, aquela coisa que você faz todo dia, não sei o que lá, e pela súplica. A súplica, você está dentro do Uber, não é? Vem aquela aflição de novo, como o senhor falou, né? É aquele ciclo da mente, né, pastor, que não para, a gente não para é o trem de carga que só passa vagão e nunca nós conseguimos enxergar o outro lado da linha, né? É aquele curto-circuito, aquele pensamento avançado. Então, ele fala oração e súplica. A súplica é o dia inteiro. Senhor, eu ainda estou ansioso, me perdoa porque eu pequei. E colocar, é uma batalha. E mais vem o final, que de tanto perseverar, e isso o crente tem que fazer, ele fala em ações de graças. Ação de graça, graças a Deus, porque eu sei que eu errei, mas tudo isso eu vou vencer no Senhor. O Senhor vai transformar a maldição em bênção. Tudo isso que eu estou sofrendo, tudo isso que eu estou passando, vai me tornar uma pessoa mais sábia, mais forte espiritualmente falando. E ele fala assim, no 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, o sobrenatural, o que ser humano nenhum pode fazer, não é? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Então, aqui é guardar. O que é guardar? Precisamos entender que o guardar aqui é no sentido de segurança, porque aqui nós estávamos na época de Roma. Então, o oficial romano, qualquer autoridade romana, ele andava cercado de seguranças, que nem as autoridades andam. Então, o guardar aqui não é só a coisa do separar, mas o guardar aqui é a coisa da proteção, não é? Contra esses próprios pensamentos. E ele fala, o vosso coração, não é? Que são as emoções, e a vossa mente em Cristo Jesus. Mente e pensamentos. Nós temos emoções que são despertadas por pensamentos. Eu não consigo falar, não sou psicólogo, não conheço essas coisas. Mas o mais importante está aqui, ele deixa uma receitinha final em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E ele fala também, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e Deus da paz será convosco. Então ele diz no que pensar, não é? E mirar no exemplo do próprio Cristo, que venceu tudo, não é? E tem pessoas que conseguiram, através de testemunhos e tudo mais. Era isso, desculpe, eu falei demais aí, pastor. Sônia, obrigado. Não, tá bom, hein? É bom sempre te frisar essa questão aí da ansiedade, né? E tratar bem isso, porque é uma coisa bem vivida por todos nós, né? Seres humanos, quando a preocupação ela fica exacerbada, né? E ela deixa de ser uma coisa que nos protege, né? Que nos dá uma certa cuidado ao lidar com as coisas. A preocupação é boa, tá? A preocupação é boa, tá? Mas quando ela se descontrola e fica exacerbada, como aí foi falado pelo irmão Luiz e pelo irmão Miguel, aí ela se transforma numa coisa ruim, porque ela tira a paz da pessoa. E eu gostei que o irmão Luiz acrescentou uma questão aí importante, eu acho muito importante, irmãos, é a gente pedir perdão a Deus
por não confiar nele, né? Porque a ansiedade, ela demonstra uma falta de confiança, entendeu, irmãos? A ansiedade, ela demonstra que a gente não está confiando que Deus, ele pode resolver aquilo ali, e isso faz parte, não se culpe não, tá? Isso faz parte da nossa natureza humana, e pedir perdão também, da nossa natureza espiritual. Então, peça perdão sim. Senhor, me perdoa, porque eu estou me deixando dominar por esses pensamentos. Me perdoa, porque eu não estou confiando que o Senhor pode fazer isso. Me perdoa, tira isso do meu coração, eu creio que o Senhor pode fazer. Então, isso vai mudando as coisas, vai tirando essa estrutura aí, esse trem, né, que não para de passar, e vai colocando ali uma paz, um sossego, vai abrindo a mente da pessoa, vai dando ela luz para que ela possa encontrar, então, a solução, tá? E glória a Deus por isso, e vamos agora louvar a esse Deus maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 28 da harpa cristã. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem do teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar, alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, ele já andou, morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar da tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Aleluia. Glória a Deus, e Deus está aí nos guiando, né? Essa manhã maravilhosa, que Ele está falando aí aos nossos corações. Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias novamente, continuando com a palavra de Deus nessa manhã, no Evangelho de João, capítulo de número 9. O Evangelho de João, capítulo de número 9. E a partir do versículo de número 13. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo de número 13. Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, eu vou orar a Deus aqui pedindo que nos conceda a sabedoria. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, Pai, eu falando de mim, da minha vontade, do desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo me iluminando, me ensinando, me fazendo lembrar, trazendo uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus.
E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então, vou ler aqui a passagem, né? Depois a gente vai ver como Deus fala aqui em cada parte. Os fariseus interrogam o cego. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: e este, o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego, como pois vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também. Não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não sabais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu é nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Glória a Deus, né? Só até aqui, né? Nós vimos aí uma continuação daquela passagem que a gente já viu do cego, né? E que aquilo ali teve mais consequências, não ficou só na cura não, né? Depois o cego ali ele teve que entrar numa peleja ali com os fariseus, com os judeus ali que não acreditavam no seu Jesus e que queriam desacreditar a obra dele de qualquer forma, né? Mesmo diante de todas as evidências. Então, começando aqui, né, nessa passagem, nós podemos ver no versículo 13, né, essa primeira passagem, que os fariseus foram lá ter com aquele que era cego, né? Começa isso no versículo 13.
E eles também ressaltaram que era um dia de sábado. E eles perguntaram para aquele cego como que tinha sido feito aquilo. E o cego explicou a questão do lodo que foi colocado no olho dele, e ele, né, foi lavar e passou a ver. E alguns dos fariseus diziam que Jesus não era de Deus por uma questão legalista, né? Uma questão do sábado. E diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Então fica evidente aqui duas questões, né? Primeiro é o questionamento, porque Jesus, eles tinham Jesus como um pecador, e como é que ele poderia fazer grandes sinais? Eles não conseguiam entender aquilo que estava na Bíblia, que revelava sobre o seu Jesus, sobre a obra de Deus. E o segundo, né, a insistência do Senhor Jesus em fazer os milagres, né, a obra no dia de sábado. Isso deixa muita coisa para a gente, que a gente não estaria mais ligado a festas, a dias, as datas, né? Jesus, ele chega a ensinar o quê? Que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então essa dureza do coração do homem de usar ali para impedir até de que uma pessoa ela fosse beneficiada. Então já no começo ali, já começam a querer armar ali uma situação para o Senhor Jesus, sabe? É como aquelas pessoas que, não tendo do que acusar alguém, elas começam a inventar leis, elas começam a inventar crimes, né, para enquadrar pessoas que são inocentes. Então isso já é antigo, né? Isso já vem, né? Vem de Sócrates, né, também, né? O Sócrates, ele recebeu um julgamento lá injusto e foi obrigado a tomar veneno. Isso aconteceu também com o nosso Senhor Jesus. Você vê que vão fazendo ali uma série de acusações sem fundamento, para que tentam ali de alguma forma desacreditar e até parar ele, né? Neutralizar ele, que era o que eles estavam querendo fazer. Então todo esse é um processo, né, de uma obra maravilhosa que o Senhor Jesus tinha acabado de fazer, que era curar o cego. Então muitas vezes Jesus vai operar uma obra maravilhosa na vida da pessoa, mas vai ter muita gente querendo desacreditar aquela obra. Fica na fé, lembra, foi o Senhor Jesus que fez essa obra na minha vida, e eu não vou deixar ninguém desacreditar aquilo que ele fez, né? A dizer que foi por acaso, que foi a ciência, que foi isso, não. Você sabe que foi o Senhor Jesus, então fica firme na sua fé, não negue a sua fé, permaneça firme nela, né? Vamos dar uma olhadinha aqui também na continuidade, na próxima passagem aí. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Versículo 17, ele diz assim: de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Ou como vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, e interrogai-o. Então a gente vê a insistência dos judeus em não querer acreditar na verdade, na palavra de Deus, mesmo quando tem todas as evidências. Nós temos aí uma similaridade com as coisas que estão acontecendo na Terra nesse momento. Nesse momento nós estamos vendo aí o aumento da iniquidade, né? O aumento da promiscuidade, a aversão a Deus, as pessoas combatendo abertamente a fé. Nós estamos vendo aí a nação de Israel
debaixo de fogo cruzado, cercado por fogo cruzado, as atrocidades que foram feitas ali naquele lugar. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque Jesus falou que essas coisas iriam acontecer. Não tem nada de novo para aquele que conhece a Deus, aquele que está ali meditando na palavra do Senhor. Então tudo isso aí, ele fala, não é o fim ainda, tá? Esses são que os princípios das dores. É uma preparação para um sistema mundial anti-Deus. Para fazer uma religião, mas uma religião universal que vai endeusar, que vai adorar a besta, que vai adorar o anticristo e já começa aí a fazer as suas preparações. Então nós temos aí vários tipos de coisas, né? Terroristas que usam palavras, terroristas que divergem de ideias, terroristas que cantam o hino nacional. E também nós temos aí ativistas, pacifistas, políticos que matam criancinhas, que estupram mulheres e adolescentes, que cortam a cabeça das pessoas, ativistas políticos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Essas são as notícias que nós estamos vendo na televisão. Então é tudo uma preparação. Não se espantem, a gente deve, claro, fica triste, fica indignado, mas não se espantem com essas coisas, porque a palavra de Deus disse que seria assim. E a coisa vai intensificar, a coisa ainda vai ficar pior, mas aquele que é firme no Senhor, ele deve perseverar até o fim. Então devemos estar orando, buscando, pedindo a Deus que dê o alívio, que dê o refrigério, né? São coisas muito tristes, mas Deus ele vai dando ali o refrigério. Mas aí a gente vê que essa aversão, né? A palavra de Deus, a Cristo, né? E a tudo aquilo que se relaciona a Deus vem crescendo de uma maneira, né, acelerada aqui nessa terra. A gente já pode sentir aí uma forte ação demoníaca que está influenciando as pessoas. Então a gente vê pessoas se manifestando em apoio a quem mata crianças, a quem estupra crianças, a quem mata pessoas de forma inocente. Isso tudo mostra aí que a palavra de Deus ela está o quê? Se cumprindo. Eram tudo coisas previstas, era tudo que Deus já falou para a gente para ficar de olho, são os chamados sinais. Então vamos nos manter aí alertas, né? Espertos quanto a essa coisa aí, quanto a essa situação. Bom, então os fariseus eles estavam ali fazendo o seu papel de tentar, né, derrubar a obra do Senhor Jesus. Aí no versículo 24 diz assim: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então, uma vez mais é interrogado aquele cego, né? Ele vai agora ser um pouquinho mais ousado com os judeus, né? Eles perguntam, ele já tinha falado, e ele fala assim: olha, eu já falei, vocês não estão acreditando, né? Então aquela pessoa que vê a pregação da palavra de Deus, vê as coisas que estão acontecendo ao redor, mas elas não acreditam, elas não querem acreditar, elas são resistentes à palavra de Deus, elas são rebeldes contra Deus. Você já viu aquela pessoa que tem todos os sinais aí, o mundo está todo sinal. Quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, quem já ouviu a palavra de Deus, está vendo claramente os sinais acontecendo. Ah, mas eu não sei, eu não conheço, eu não leio. Então leia. Então
busque a palavra de Deus, então vá a uma congregação, ouça a pregação e você vai ver que é o que está acontecendo, né? Deus nos deu inteligência e sabedoria para isso. Nós podemos buscar as informações. Então, é claro que existe aí muita manipulação. É claro que existe aí muita gente contando histórias aí para desviar as pessoas de Deus, e isso é o que mais existe nessa terra. Então, só existe uma bússola, só existe uma forma de nós nos orientarmos, e isso se chama a palavra de Deus. Então, quando o cego ele foi indagado a segunda vez, ele falou, e eles disseram que ele era pecador, ele falou: você é pecador? Eu não sei, eu sei que ele era cego e agora eu estou vendo. Vocês também querem se tornar discípulos dele? Quer dizer, o cego já começa agora a engrossar um pouquinho, né? Vocês estão querendo se tornar discípulo dele? Estão perguntando aí se ele era cego ou não? Você deve estar querendo ser discípulo dele. Imagine aquele orgulho do fariseu, né? Aqueles donos da verdade ouvindo esta coisa, como ele já não estava ali irritado já com aquele cego também, né? Ele estava querendo ver se o cego ali desmentisse aquela história, né? Que não houve milagre nenhum, e desacreditasse ao Senhor Jesus. E o cego estava ali firme, convicto, ele sabia a sua situação anterior, ele sabia que jamais tinha visto que era cego de nascença, e que agora ele conseguia enxergar todas as coisas, e que essa obra tinha sido feita pelo Senhor Jesus. E, gente, temos que dar glória a Jesus. A obra que é feita na nossa vida, quem faz é o Senhor Jesus. Quando nós estamos orando e pedindo, quem faz a obra é o Senhor Jesus. E nós precisamos ser gratos. A gratidão é uma forma de obediência, é uma forma de sabedoria e é uma forma de submissão a Deus, né? Pessoa que é ingrata, ela não tem nenhuma dessas qualidades. Então vamos dar glória a Deus. Foi Jesus. Quem é que fez isso na sua vida? Foi o Senhor Jesus. Quem é que fez a obra na sua vida? Foi o Senhor Jesus. Quem está fazendo? É o Senhor Jesus. É assim que nós devemos proceder quando somos indagados a respeito da nossa fé e da obra que o Senhor Jesus fez na nossa vida. No versículo 28 ele diz assim: então injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Então eles ali começaram a injuriar o cego, né? Começaram ali a destratar ele, falar palavras pesadas, alegando que Deus falou com Moisés e nem sabiam quem era Jesus, desde que Moisés já previa que viria alguém, um profeta, né? Que viria o Messias, que viria alguém que era muito maior do que ele. O próprio Moisés profetizou isso, né? Mas eles não tinham nada com a Bíblia, né? Eles não tinham nada com a palavra de Deus, eles não estavam comprometidos com a palavra de Deus. Uma grande cegueira espiritual que se abatia diante daqueles homens que não examinavam as Escrituras a fim de conhecer a revelação e a vontade de Deus, mas somente queriam que fossem satisfeitos os seus próprios interesses. Essa era a grande questão, né? Eles não davam valor à palavra de Deus, eles não meditavam na palavra de Deus, eles só olhavam para os seus próprios interesses e, claro, distorciam a palavra de Deus para adequar aos seus próprios interesses. Não está acontecendo nada disso agora não, né, pessoal? Vocês não estão vendo ninguém distorcendo a palavra de Deus para satisfazer os seus próprios interesses. Ou você nunca ouviu falar que toda forma de amor é válida, né? Então, não pode ficar da forma que não agrada a Deus, né? Pode ficar tudo igual, um com um, outra com outro, e tudo está certo, não tem problema algum, é isso? Toda forma de amor é válida, é uma distorção para satisfazer o interesse daqueles que estão dirigindo ali, a fim de agradar o homem, a fim de agradar o público, e não agradar a Deus, e não se submeter a Deus, ou aqueles que aguçam a cobiça, a ganância das pessoas, fazendo ali atividades
para que as pessoas venham enriquecer, para que as pessoas venham prosperar. Ah, então, vem aqui e coloque o seu Isaac, dê o seu Isaac para Deus. Abraão, ele deu o seu Isaac, e quando ele deu o seu Isaac, Deus abençoou ele muito mais. Só que o Abraão, ele só se dispôs a, isso eles não falam, ele só se dispôs a dar o seu Isaac. Na verdade, o Isaac voltou para as mãos de Abraão, né? Deus disse, basta, eu já vi que você é fiel a mim, pode levar o seu filho, tem um cordeiro ali, sacrifica lá, né, aquele cordeiro e pronto, acabou. E a pessoa não conhece a palavra de Deus e embarca nestas coisas, né? Nessas coisas que vão aí deturpando a palavra de Deus e, consequentemente, deturpando a fé. Pessoas que estão ali fazendo as coisas pelo seu próprio interesse, quer seja a ganância, quer seja o orgulho, quer seja o desejo de exercer o poder sobre as outras pessoas. Então era isso que estava acontecendo ali. E o que aconteceu com aquele cego, né? Como ele não quis se submeter àquele sistema, e ele não quis negar que aquela obra que foi feita na vida dele foi feita pelo Senhor Jesus, eles o expulsaram da sinagoga. E ali era uma das situações mais humilhantes que tinha, né? As pessoas viravam as costas, tinham dificuldade de comprar as coisas, era uma situação muito humilhante para quem era expulso da sinagoga. Mas aquele cego, acho que ele já estava com a visão espiritual, ele falou, é melhor ser expulso da sinagoga de que não entrar no céu, né? Então ele já tinha uma visão melhor das coisas de Deus, embora ainda Jesus fosse falar com ele ainda, a gente vai ver isso aí em uma outra oportunidade, mas Jesus ainda fosse falar com aquele cego, e aí ele ia realmente se converter por completo. Mas ele já estava, a gente vê que a conversão é um processo, né? Ele já começava ali a dar sinais de que o Espírito Santo, que o poder de Deus estava se manifestando na sua vida, para que ele pudesse ali estar naquele caminho de salvação. Lembre-se que quando nós falamos isso na primeira vez, Jesus falou para que se manifeste nele o que? As obras de Deus. Então aquele cego, ele estava sendo trabalhado por Deus, a obra de Deus estava se manifestando na vida dele. E muitas vezes situações que acontecem em nossas vidas é para que se manifeste a obra de Deus. Muitas vezes as coisas acontecem, não é porque Deus está querendo te castigar, não é porque Deus quer te jogar, né, que fala ali, vai te jogar na prova, né, a mão de Deus vai pesar sobre você. Não, muitas vezes não é nada disso. Muitas vezes Deus quer manifestar a glória dele sobre a sua vida. E aí a gente precisa realmente ter o discernimento e pedir a Deus a direção para suportar, para dar o alívio, né? Até porque a própria palavra de Deus diz que não existe prova, não existe tentação a qual nós não possamos o quê? Resistir. Então é muito importante a gente ter essa noção de que qualquer prova, qualquer luta, qualquer tentação que nós venhamos a passar, nós temos aí condições de resistir, e é Deus que dá essas condições, né? Então, vamos dar uma continuidade aqui, vamos passar para o versículo 30, né? Diz assim: respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não sabais de onde ele vem, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Deus não tem relacionamento com aqueles que vivem em rebeldia, irmãos, em pecado, deliberado e afrontoso contra ele. Então, era estranho para o cego que alguém com tanto poder fosse desconhecido por aqueles líderes religiosos tão sábios, né? Tão poderosos, mesmo tendo eles o conhecimento que Deus só atende os que têm comunhão com Ele, mas só com aqueles que respeitam e praticam
a sua vontade. Então o cego ele não tinha como entender aquela dureza, né, daqueles homens, e ele questiona ali fortemente essa situação, tá? Então fala, olha, mas a gente sabe que Deus não atende aquela pessoa que é contra ele, aquela pessoa que é pecadora, né? Aquela pessoa que não manifesta a fé. E nós sabemos disso, é necessário que a pessoa pelo menos creia que ele possa fazer, manifeste fé, e não era ali o caso. Então ele falou sobre isso, né? Nós sabemos que Deus não atende a pecadores, né? E aí ele fala, então o cego fala da obra maravilhosa que nunca se havia tido notícia, né? De um cego de nascença ter sido curado. Então ele associava isso, né, àquela obra do Senhor Jesus, a condição inicial do pecado. Como assim? Quando eles falaram que ele era todo nascido em pecado e queria enquadrar eles, né? Vocês lembram quando começou lá essa passagem, que os discípulos do Senhor Jesus perguntaram para ele, mestre, quem foi que pecou, ele ou os seus pais, para que ele nascesse dessa forma? E o Senhor Jesus respondeu, né? Nem ele pecou e nem os seus pais, mas para que se manifeste nele a glória de Deus, né? As obras de Deus, é que ele nasceu dessa forma. E os discípulos ali, eles entenderam, mas agora o mesmo questionamento é feito pelos fariseus, né? Você é todo nascido em pecado e quer ensinar a nós? Então é aquela questão da acusação, é a acusação. Então a pessoa chega lá na igreja e ela fala, não, mas Jesus não falou que a gente tem que dar de graça, a gente recebe de graça, a gente tem que dar de graça? Aí a pessoa vai dizer assim, você é um infiel, você não crê no poder de Deus, você não crê, você não vai receber nada aqui porque você não vive a fé genuína, não vive a fé verdadeira. Mas qual é a fé genuína? Qual é a fé verdadeira? A fé genuína e verdadeira é aquela que está baseada na palavra de Deus. Então era isso ali que estava acontecendo, né? Os judeus ali, os fariseus, eles estavam ali expulsando aquele que era cego, né? Que estava curado agora, porque ele não queria se alinhar às tradições deles, aquilo que eles queriam que as pessoas acreditassem. E estavam um pouco se lixando ali para a palavra de Deus, eles não estavam nem aí para a palavra de Deus, eles queriam que as pessoas seguissem os ensinamentos dele. E isso não está diferente nos dias de hoje. Nós sabemos que tem aí muitas denominações que elas querem que você siga as determinações delas em detrimento àquilo que está na palavra de Deus, né? Muito interessante a gente ouvir isso aí, ver, tem muita gente boa aí na internet pregando coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos, mas também tem muito picareta aí ensinando coisas aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus e tornam as pessoas mais infelizes ainda. Então nós precisamos servir ao Deus verdadeiro, isso é a palavra, ensinamento. É um ensinamento. Jesus ele não chegava, ele ficava berrando, e olha, vai descer fogo aqui nesse lugar, ou você vai subir na parede que nem lagartixa, ou você vai ficar rodando que nem um peão maluco, ou... Não tinha, gente. Jesus sentava calmamente e falava, ensinava e mostrava os mistérios do reino. Da onde que veio isso? Da onde que veio essas coisas? Do homem. Da necessidade humana de ter um domínio sobre o outro, de exercer um fascínio sobre o outro, de mostrar poder sobre o outro. Quando não há nenhuma necessidade disso, o poder ele vem de Deus. Os dons e as vocações pertencem a Deus. É Deus que dá aos homens. É Deus que usa os homens nos momentos apropriados. E é isso que nós devemos nos submeter, entender e submeter a isso. E aquele cego, embora ainda não fosse convertido, ele estava num ótimo caminho, né? Ele seguia um bom caminho ali, ele não entrou naquela conversa dos fariseus, né?
Então, desde que o mundo é mundo, jamais se ouviu que alguém tivesse aberto os olhos do cego. Ok, irmãos? Como o final daquela história, dessa história do cego, que nós estamos vendo aí, ele foi o quê? Expulso da sinagoga. Isso também tem uma simbologia, né? Muitas vezes você vai ficar fora daquela congregação quando você questionar, quando você falar, não, mas não está isso na Bíblia, é isso? As pessoas não vão querer que você fique ali mais, né? As pessoas vão virar as costas para você, mas não importa o que. Vou lembrar agora mais uma vez, quando o Pedro, né, o Silas, ali, os irmãos foram questionados pelos fariseus para que não pregasse mais sobre Jesus, para que não falasse mais sobre Jesus, está lá em Atos dos Apóstolos, né? E eles viraram ali, né, para aqueles homens que eram autoridade, tinham poder lá de meter a chibata e até matar eles viraram para aqueles homens e disseram assim: importa servir a Deus ou servir aos homens? Que importa? Então, a pergunta está aí para você também. Você falar diante dessa situação: importa servir a Deus ou servir aos homens? O que me importa mais? Tenha um relacionamento profundo para com Deus. Assim como aquele homem que foi cego a vida toda, mas que uma vez que os olhos dele foram abertos, ele não deixou-se mais manipular por aquele sistema corrompido que estava ali apenas para servir os seus próprios interesses. Aqueles homens que tinham olhos, tinham visão, mas que não enxergavam nada. Eles estavam espiritualmente completamente cegos. E nós precisamos olhar pelos olhos da fé, somente pelos olhos da fé. A luta é grande, o problema é grande. Hoje nós tratamos de assuntos importantes, sobre ansiedade, sobre conhecer a Deus, né? A palavra de Deus hoje ela veio fazendo uma escala muito boa, né, para chegar até nesse momento aí de declaração de fé, de momento em que você vai ser ali contestada, que você vai ter que ficar firme na sua fé. É muito importante que você mantenha essa fé, essa confiança em Deus. Irmãos, a luta vem, o problema vem, não pensa que não vem não, vem sim. E às vezes é muito maior do que a gente pode superar pelas nossas próprias forças. Mas nós precisamos lutar com as armaduras de Deus, nós precisamos lutar com a fé em Deus. É por isso que joelho no chão, é oração, é estar buscando, acreditando, para que possa superar essas lutas e possa superar esses problemas. E Deus, Ele sempre vai nos ouvir. Quando nós nos manifestarmos com um coração sincero, com um coração humilde, com um coração que se humilha, que se arrepende diante dele, ele vai sim responder. Então, façamos isso, né? Sejamos estas pessoas no nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar mais uma vez aí a palavra, né, para o nosso irmão Luiz fazer aí os seus comentários. E é claro, eu desejo que essa palavra ela tenha penetrado no seu coração e trazido para vocês aí esclarecimentos profundos a respeito da palavra e da vontade de Deus. Irmão Luiz, toca a palavra no nome do Senhor Jesus. Não, tá sem som. Ainda não. Não. Deixa eu ver se... Será que o problema é aqui?
Todo E aí, mundo- mexe aí. Tem alguém me ouvindo aqui? Não, né? O irmão Luiz está com problema de som. Vê se é aqui na caixa. Hã? É aqui? Não. O irmão Miguel está escutando bem? Tá? Pastor, Tá. não? Peraí. É mau contato aqui. Só um minutinho. Deu um mau contato, parece que é aqui na base aqui. Foi? Fala aí, Luiz. Fala, pastor. Tá Tá, ouvindo agora? agora Era tá. aqui. É o problema no contato da caixa. Bom, pastor, eu achei excelente essa pregação. Eu gostei, vamos lá, vou só realçar rapidamente aqui, não é? Quando ele, no 14, quando fala assim, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então aqui vem claramente quando Jesus já prega que ele é o Senhor do sábado, não é? E Jesus, ele não veio revogar, ele veio cumprir a lei. Então ele falou, eu sou o Senhor do sábado, eu sou Deus, não é? Outra coisa também que eu achei que o senhor falou muito bem é hoje em dia. Existia na época da extinta, quando ia se formar ainda a União Soviética, era um ajudante do Stalin, ele dizia assim, quando eles queriam matar algum inimigo político, exterminar, esse ajudante do Stalin falava assim, mostre-me o homem, que eu mostro o crime dele. Não é? Então, é mais ou menos o que os judeus estavam fazendo aqui. Não compartilhava da cartilha, era pecador e tudo mais. Outra coisa também muito importante que eu achei, eles não queriam de jeito nenhum que o cego confessasse, fizeram de tudo. Mas eu gostei quando o cego falou assim no versículo 27. Porventura quereis vós também tornar-vos teus discípulos? E eles ficaram loucos. Porque ali o cego estava começando, ali foi uma ironia, né? Mas o cego mostrou quem são vocês perto dele, né? E por fim, ele chega e retruca, né, para os fariseus, ele retruca. Essa sequência toda é maravilhosa, que é do 31 ao 33. Ou mesmo do 30. Ele fala assim, respondeu-lhes, que eles chegaram, mas de onde esse homem é? Aí o cego, o ex-cego responde, respondeu-lhes o homem. Não é de estranhar, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos, eu digo, vocês não estão vendo? O que ele está fazendo é sobrenatural, o que ele fez é sobrenatural e ultrapassa todo o poder humano. Vocês ainda têm alguma dúvida que esse homem ou é Deus, ou tem parte com Deus, ou qualquer coisa assim? Então, eu achei assim, esse cego foi corajoso, né? E assim nós temos que ser. Temos que firmar as nossas posições. Não é chegar politicamente, não. É viver sabendo que existe um Deus que nos protege, que existe um Deus justo. Então nós temos que viver para nós mesmos, reafirmando isso e sendo testemunha através das nossas atitudes e dos nossos atos. Pastor, eu não ia falar isso eu falei pelo Espírito, que eu já tinha pensado tudo antes que eu ia falar. Aí ele continua, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Aqui ele começa a falar da salvação, ele descreve a salvação. Porque quem é de Deus teme a Deus, pratica a sua vontade, se arrepende e é pecador. Mas
mas tem outra postura, sabe, se conhece como pecador. E aí vem, aqui ele fala da graça, do favor, porque nenhum homem tem condição de chegar a Deus por si mesmo, que é o que esses fariseus queriam, se justificar através da lei. Continuando, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Ele deu tiro de misericórdia. Falou, ele se mostrou como testemunho. Esse homem nunca se ouviu falar. Então ele deu, é o que nós temos que ser. Nós, as escamas que nos afastavam de Deus, foram removidas pelo sangue de Cristo. Então, nós devemos viver agradecendo a Deus, porque nós, como o Senhor falou, nós não somos mais cegos espirituais. Então, nós sabemos que pela graça nós fomos salvos mediante a fé, que é dom de Deus, que nem a fé nós teríamos para isso. Entendeu? Então, é muito importante se entender isso aqui. E aí o que acontece? Como eu fui aqui, eu não estou querendo me colocar no nível disso, mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado, como qualquer um de nós, e nos ensinas a nós. Quer dizer, eles se achavam o quê? Estavam por cima da carne seca, não é? E o expulsaram, que era, como você falou, uma vergonha. Olha, eu já fui expulso de uma igreja, o senhor sabe disso, e hoje eu dou graças a Deus por isso, porque eu estava onde não devia estar, realmente. Então, graças a Deus, né? Essa palavra de hoje foi empolgante, eu não me lembrava mais, e cada vez que nós relemos, né, pastor, que nós meditamos, né, nós vemos, além da verdade, nós vemos como ela é atual, os valores judaicos, cristãos, serem destruídos, a tentativa da destruição da Igreja de Cristo. Mas é bom lembrar a todos que a Igreja de Jesus Cristo venceu o Império Romano. Quem diria que uma comunidade de pequenos pecadores chegasse ao que nós estamos hoje? Quantos impérios já passaram e Deus sustenta a sua igreja? Era só isso que eu tinha a falar, pastor. Muito obrigado. Glória a Deus. Louvado seja então o nome do Senhor Jesus. Vamos daqui a pouco fazer aquela oração, né? Mas antes eu quero deixar aqui o aviso para as próximas 2 semanas. O nosso culto vai ser, por questões operacionais, às 18 horas, tá? Então, no nosso dia 22, né? Dia 22 e dia 29 de outubro, o culto será às 18 horas. Então, anotem aí para vocês não esquecerem. Bom, aqui mesmo, né? Através do Instagram, do Google Meet e as plataformas aí em que nós colocamos o vídeo do YouTube, tá? Então, a partir das 18 horas. E esse é o momento também que eu quero convidar você a fazer a sua oração. O irmão Luiz vai fazer a oração e você vai colocar diante de Deus as suas necessidades. Claro que a gente sempre pensa em primeiro lugar nas necessidades espirituais, fortalecimento, renovo da fé, né? Que a pessoa não caia em tentação, livrar do mal, as coisas espirituais. Mas também as coisas do seu dia a dia, as coisas da sua vida familiar, da sua vida sentimental, da sua vida financeira, né? Do seu trabalho, da sua fonte de renda, as coisas mínimas e as coisas grandes. Porque quando nós colocamos as coisas diante de Deus, nós estamos mostrando para Ele que nós confiamos que Ele vai nos dar capacidade, que Ele vai nos dar direção. É claro que nós temos que fazer a nossa parte,
É claro que nós temos que nos esforçar, mas quando a gente faz com Deus fica muito mais fácil, né? Se o Senhor não edificar a casa, né, em vão vigia, né, o sentinela, né? Se o Senhor não tomar conta da cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os edificadores. Então, quando a pessoa ela coloca nas mãos de Deus, é mais leve, é mais tranquilo, é mais bem sucedido. Então, coloque na mão de Deus, fale com o Senhor agora, abre o seu coração. O irmão Luiz ele vai fazer uma oração genérica, Deus vai dirigir ele nessa oração e cada um vai estar colocando a sua oração e nós vamos estar aí também orando por vocês e concordando em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, está com a palavra e oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos continuar, né, ligados a Deus e cada um, como o senhor falou, né, cada um vai colocar as suas ansiedades, as suas dificuldades e Deus vai responder, eu tenho certeza. Deus responde. Muitas vezes a resposta até está diante de nós e nós não enxergamos, mas Deus sabe todas as coisas. Amado Deus, Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um culto, te agradecemos pela riqueza infinita da tua palavra, te agradecemos por termos sido alcançados pela tua salvação. Graças a Deus, te agradecemos, meu Deus, que as escamas dos nossos olhos os removeu. Sabemos que vivemos nessa terra, como peregrino em terras estranhas. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos tome pela nossa mão direita e que o Senhor continue nos conduzindo nessa peregrinação. Pai, em nome de Jesus, está na tua palavra que tudo nós devemos pedir a Ti. Então nós te pedimos, e eu venho aqui representar a todos que estão orando conosco agora e os que vão orar depois. Senhor, receba as nossas petições, receba as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, os nossos planos, os nossos desejos. Sabemos que não somos perfeitos. E muitos dos nossos planos não são os seus planos. Nós não enxergamos como tu enxerga. É impossível para nós mudar a tua mente. Nós não conseguimos avaliar a tua mente. Então te pedimos, meu Pai, que se muito do que estamos sentindo seja da tua vontade, seja o Senhor, com a sua delicadeza, com a sua sabedoria, a nos transformar, a nos fazer enxergar. E também, todas as nossas necessidades, seja o Senhor, com a sua boa, perfeita e agradável vontade, cumprir em nossas vidas. Que não andemos ansiosos. Muitas vezes temos processo, amadurecimento, crescimento e não estamos ainda aptos a receber alguma coisa. Mas eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor termine a boa obra, que aquilo que começou irá cumprir. Então seja o Senhor a nos fortalecer, a responder às nossas orações. Muito obrigado. Pai, antes de orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, eu quero te pedir pela paz em Israel. Senhor, em nome de Jesus, não permita, meu Deus, não permita, meu Pai, que essa guerra continue. Seja o Senhor a livrar o teu povo, em nome de Jesus.
orienta os líderes mundiais, orienta a todos, toca no coração dos homens. É o que eu te peço. Perdoa os pecados do teu povo, desse teu povo étnico. Perdoa, meu Deus, em nome de Jesus. Sabemos que na tua palavra todos se virarão contra Israel. Mas Jesus virá e Israel prevalecerá. Peço que o Senhor abençoe agora o nosso país, livre do mal do nosso Brasil. Não permita que o Brasil caia de vez no vazio. Não permita que venhamos ser escravos miseráveis de governantes que não amam o seu próprio povo, nem a nossa própria integridade territorial. Toca no coração desses homens. Tudo isso seja posto para trás, meu Pai. Defende o Brasil. Livra o Brasil da miséria, da fome e da pobreza, da insegurança jurídica. Não permita, meu Deus, que venhamos a regredir e não sermos completamente, meu Deus, autossuficientes em energia e em alimento. É o que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Estamos aqui reunidos para glorificar e exaltar o nome dele. Amém? Convido vocês então a curvar a cabeça, a elevar o pensamento ao trono da graça e vamos falar mais uma vez com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui cultuando o Senhor. Agradecemos pela semana abençoada que o Senhor nos concedeste, todas as bênçãos que foram derramadas sobre as nossas vidas. Concordo com a oração do teu filho, nosso irmão Luiz, e a oração que cada pessoa fez agora, colocando diante do Senhor as suas necessidades. Seja o Senhor a responder a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós. Conceda, Pai, a cada uma destas vidas, suas casas, suas famílias, um final de domingo muito abençoado na tua presença, uma noite de paz, um sono renovador, restaurador, e que eles possam amanhecer para uma semana muito abençoada, próspera e bem-sucedida, debaixo da tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Sim, meu Deus, eu entrego todos nas tuas mãos, ao término desse culto, leva todos em seus destinos em segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber então a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glórias Amém. Ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus conceda a você, a sua casa, a sua família, uma semana de muita luz, de muita paz, que vocês sejam prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que fizerem no nome do Senhor Jesus. Fiquem bem, um bom domingo e a paz do Senhor Jesus.